Olá! Todos os anos, o departamento da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que cuida da elaboração dos dicionários, elege a palavra do ano. A ideia é indicar uma palavra que reflita o clima ou as preocupações daquele ano. A de 2018, ano passado, foi tóxico. O site do dicionário registrou um aumento de 45% na busca pela palavra, tanto no sentido literal, em referência a produtos químicos perigosos, como no sentido metafórico, as pessoas e relacionamentos que são nocivos à nossa saúde. O estopim foi o envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha dele por uma substância neurotóxica desenvolvida na antiga União Soviética que provoca o colapso das funções corporais. Após o atentado, muita gente buscou a palavra tóxico para saber mais sobre o assunto. Já no sentido metafórico, a palavra estourou nas buscas após o movimento feminista Me Too, chamar atenção para a masculinidade tóxica. A campanha abriu caminho para debates e revelações sobre casos de abuso sexual na indústria do cinema. De acordo com o dicionário, a palavra tóxico vem do grego. Era o veneno usado nas flechas durante as guerras. Mais tarde, no latim, a palavra tóxico virou sinônimo de venenoso. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos hoje a psicóloga Lucimar Delaroli, especializada em psicologia positiva, estudo científico da felicidade, e o psicanalista Rafael Cossi. Você também pode participar aqui dessa conversa. Mande suas perguntas, comentários pelo Facebook, pelo Twitter, com a nossa hashtag Panorama TV Cultura. E lembrando que também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente, nos ajudar a entender o motivo, não é, dessa palavra eleita no ano passado. Muitas buscas na internet, essa palavra tóxico foi explicado aí no início que no sentido, né, tóxico de veneno, mas num outro sentido metafórico ligado a relacionamentos, às pessoas. Surpreende vocês? Surpreende vocês de alguma forma? A eleição dessa palavra aí? Eu achei que foi muito feliz que tenha sido assim, importada essa palavra para esse tipo de discussão, porque à medida que a gente usa uma palavra assim que tão precisa para esse tipo de assunto e torna isso visível, muitas pessoas podem se reconhecer e a partir de então procurar algum tipo de ajuda, né? Então, acho muito interessante, muito importante que isso tenha se dado, porque torna a coisa assim mais assim no sentido, clara para as pessoas. No sentido de colocar a luz, vamos falar sobre isso, né, para trazer informações. Que é uma coisa que já existia antes, né? Esse tipo de relação não precisou da palavra ter sido inventada para existir. Mas a partir do momento que ela é criada e divulgada, isso tem um impacto grande, né, na população. E, para mim, chama atenção o tóxico. Primeiro, para a pessoa perceber que é um processo que vai acontecendo e vai envenenando. Que não é saudável, não é positivo e é quase que uma doença. Porque há uma tendência de, quando a pessoa está num relacionamento tóxico, ela imaginar que é assim mesmo. As relações são assim mesmo, o casamento é assim mesmo, o trabalho é assim mesmo. Então, toxicidade significa coisa perigosa e que... É interessante para a gente entender por que dessa palavra. Então, é por isso. Tem relação mesmo com um veneno, então, né? Veneno. Que vai envenenando, vai acontecendo aos poucos. E que pode levar à morte. Pode adoecer a pessoa e chegar a esse ponto extremo. Sim, porque ela pode desenvolver doenças psicológicas ou até tentativas mesmo de tirar a vida, burnout. Então, num agravamento disso, a pessoa adoece mesmo, né? E tanto é, né, não é à toa que o dicionário escolheu essa palavra, porque viu aí um aumento de 45% no número de vezes que os usuários pesquisaram essa palavra tóxico no ano passado. Mas as pessoas, quando elas pesquisavam, elas procuravam pelo sentido químico, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, olha só, isso que chamou bastante a atenção da gente até para fazer o programa aqui. Elas relacionavam ali na busca a palavra tóxico com a palavra masculinidade. Qual que é a explicação para isso? Eu acho que a explicação é que a gente vive num mundo ainda muito marcado por uma orientação patriarcalista e machista, que faz com que as mulheres se submetam ainda a um poder masculino. E com o movimento feminista e esse tipo de situação, muitas pessoas podem assim se dizer e se reconhecer e assim começar a se sentir passíveis e lutar contra isso. Então, eu acho que a correlação vem mais ou menos por aí.
E não à toa surge justamente o termo que é masculinidade tóxica, não é? E num primeiro... Juntando mesmo, né? E é interessante, masculinidade, só complementando, é interessante assim que a masculinidade tóxica é um tema, acho que é muito feliz, porque amplia a questão assim dessa toxicidade masculina. Assim, não é só, como até então vinha sendo maciçamente divulgado, um homem que necessariamente envenena aos poucos a sua parceira e faz com que ela vá se apagando assim por se sentir humilhada, desvalorizada e tal. Você cria um estereótipo, um ideal de homem que passa pela agressividade, assim, pela dominação, pela imposição de força e tudo, e pelo um homem que não se afeta, que não tem... E isso acaba sendo, assim, algo exigido por um homem, tal como ele se comporta no universo masculino. Foi muito interessante você trazer essa questão, Rafael, para a gente deixar bem claro, nós estamos falando para as mulheres e para os homens também. Ninguém aqui está dizendo só, né, é uma questão que o homem faz mal à mulher. Não, essa questão desse comportamento que é cobrado há muito tempo, que é enraizado, faz mal também aos homens, não é? Tóxico para eles também essa cobrança, não é? É uma exigência daí, o homem não chora, próprio... o homem tem que ser forte, não é? Os próprios homens sofrem. Se fala, né, em masculinidade, Sim. não em homem. Isso. Porque existem mulheres que também praticam a masculinidade tóxica. Então, quando a gente fala feminilidade, masculinidade, estamos falando de papéis que homens e mulheres exercem. Uma mulher, quando está no mercado de trabalho, está trabalhando, está comandando, ela está exercendo um tipo de papel que antigamente era dado como masculino. Um homem, quando está cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, ele está exercendo um papel que antigamente era tido como feminino. Era muito separadinho. Hoje, nós podemos trabalhar nessa amplitude. Então, a masculinidade tóxica, ela vem desse processo de domínio, violência, agressão, submissão. Então, também pode estar presente nas mulheres, mas existe uma herança cultural de que homens precisam ser machos e viris e precisam, então, dominar. E hoje o mundo está muito crítico em relação a isso, né? Vou chamar as pessoas aqui para participarem da nossa enquete de hoje. A pergunta é, você sabe lidar com gente tóxica? Vamos ver o que as pessoas nos dizem. Muito simples, sim ou não, só para a gente ter aí uma percepção, retorno de quem está nos assistindo. Agora vamos lá, né? Então, vocês disseram aí o significado disso tudo. Agora, como identificar? Vamos dar dica para as pessoas de como identificar? Eu não sei se a gente deve começar, né? Vocês vão me dizer, pelo relacionamento ou uma pessoa tóxica, porque creio que existem as duas coisas, né? Uma relação que é tóxica, uma pessoa que aí ela é tóxica em todos os ambientes. Se a relação é tóxica, é porque pressupõe pessoas tóxicas. O que me chama a atenção é que nem sempre a pessoa tóxica tem consciência de que ela é tóxica. Porque existe o tóxico intencional ou adoentado, que é aquela pessoa manipuladora, psicopata, maldosa, mas existem comportamentos nossos que são um pouco cegos e que faz com que a gente repita padrões que são tóxicos para o outro, né? Então, relações tóxicas que sempre pressupõem pessoas tóxicas. Como que você percebe? É se aquele relacionamento, ele vai te fazendo mal. Uma relação, quando ela é saudável e positiva, você não se sente mal. Autoestima afetada, muita crítica, bota você muito para baixo, coloca sempre seus defeitos, evidencia os seus pontos fracos e isso afeta a sua autoestima. Esse é o primeiro sinal. Porque eu não me sinto bem com essa pessoa. Né? Por que tudo que essa pessoa faz me critica, me detona, me mostra o meu pior? Isso é uma relação tóxica. Isso vai do limite sutil até uma manipulação mesmo, a ponto do outro ficar totalmente codependente desse relacionamento ou dessa pessoa, como se essa pessoa fosse o guia da verdade para ela, entendeu? Sim. Tudo eu só posso fazer se tiver a aprovação dessa pessoa, porque ela sabe e eu não sei. Então, é um mecanismo também da própria pessoa. Porque vai causando dependência mesmo, né? São relações assim que as pessoas vivem numa tensão constante, a pessoa vai começando a abrir mão das coisas, assim, dos seus contatos sociais, das suas relações, de coisas assim que são importantes para ela, para viver quase que exclusivamente para o outro, para corresponder ao que o outro quer. Só que o interessante é assim também. À medida que a pessoa vai fazendo o que o outro pede, o que o outro quer, isso não sacia o outro. Isso não basta, sempre tem alguma coisa a mais.
E uma pessoa tende a ficar perdida, não sei como corresponder ao desejo do outro, nunca está bom, a pessoa vai sendo assim desvalorizada, se sentindo humilhada, preterida, e vai chegando uma hora que assim é como se o sujeito fosse se apagando, ele vai se silenciando, se envenenando, sem saber como se livrar dessa situação. E é interessante assim, porque tem situações que as coisas se mantêm, essa relação se mantém por questões práticas. Então, como é que eu vou me separar dele? Como é que eu vou me sustentar, por exemplo? O que as outras pessoas vão pensar? Como é que vai ser com os meus filhos? Mas também é importante pensar assim, que tem relações em que essas coisas de ordem prática não entram em conta, não entram na conta. A pessoa, às vezes, é uma pessoa que é bem-sucedida, não precisa do dinheiro, não tem assim, a família, os amigos apoiam a separação, e mesmo assim a pessoa não se separa do outro. Agora, né, a gente falou mais aqui da questão de relacionamentos amorosos, mas existem esse tipo de relacionamento tóxico em outros ambientes? Com certeza, o que eu queria complementar, porque é também o campo onde eu atuo. As relações tóxicas entre colegas de trabalho e, sobretudo, entre chefia, né, liderança, chefe e subordinado. Por que é que o chefe é tóxico? Porque o colaborador se submete a chefes tóxicos. Então, tem um dado que o Rafael trouxe que é muito importante. Às vezes, na realidade, uma dependência. A pessoa tem baixa condição de trabalho, família para sustentar, ela precisa daquele emprego e ela, então, se submete. Mas nós vemos esse fenômeno também acontecendo com pessoas que têm capacidade de encontrar um outro lugar para trabalhar. Então, há um elemento importante que aqui a minha dica é você olhar para você. Por que é que isso acontece comigo? Por que essa pessoa me trata dessa maneira? Por que é que eu aceito esse tipo de relacionamento? E uma dica é você observar. Essa pessoa que é tóxica, no seu ponto de vista, é assim também com outras pessoas? Ela é uma característica daquela pessoa ou isso se estabeleceu da relação, exatamente. De uma forma geral, como que é isso, né? Até para outra pessoa não achar, ela não deve achar que isso é pessoal, deve identificar isso. O que eu quero dizer, isso tranquiliza, de certa forma, olhar quando existe uma pessoa tóxica, não, ela trata assim todo mundo, não é? Não vou levar para o lado pessoal. Esse é um ponto. Vamos supor no trabalho. Eu tenho um líder, um chefe, que ele é tóxico com todo mundo. Ele é grosseiro, ele é desrespeitoso, ele é invasivo comigo, com o João, com a Maria, com o José. É dele. Assim você não se sente, né? Sim, eu vou procurar a melhor maneira para eu lidar com isso. A outra coisa é, essa pessoa não é assim com ninguém, ela é assim apenas com você. Então, que tipo de comportamento você está tendo que permite que o outro seja tóxico com você? Por isso é importante essa observação, não é? Agora, como é que isso surge, né? A pessoa ela é assim, não nasce assim. Como que é? O ambiente transforma essa pessoa? Como é que surge esse tipo de comportamento da pessoa que é tóxica? Da pessoa que é tóxica com o outro? Eu acho que pouquíssimas coisas, assim, por exemplo, a nossa sexualidade, nas nossas relações amorosas, assim, tem alguma determinação biológica, uma questão genética. Acho que isso é uma questão cultural. A gente nasce embebido numa cultura ainda muito marcada por, assim, uma tradição patriarcalista, por valores machistas, por considerarem, por exemplo, que uma mulher tem que ser submissa, tem que corresponder a certos padrões. Se você se foge aquilo, isso é mal visto. Então, eu acho que é muito na nossa cultura. Em outras culturas, a coisa não acontece assim, né? Por exemplo, quando a gente vai para países escandinavos e tudo, a relação entre homens e mulheres se dá de uma forma muito mais planificada. Então, tendo a acreditar, tendo a pensar que é mais uma questão cultural. Pessoas aqui só interrompendo aqui, se identificando, porque estão gostando de ouvir o tema. A Zenaide já está aqui nos assistindo. O Jonatas, lá direto de Olinda, está nos assistindo. Eudes também está aqui com a gente, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. O João Oliveira comenta que tanto na vida pessoal quanto na profissional prejudica muito as pessoas no ambiente, não respeitam as pessoas. O Vitor Gomes, pelo Twitter, ele também fala que não só entre relações amorosas ou amigos, mas também entre colegas de trabalho. As pessoas estão identificando esse tema, não é? Então, eu creio que também, complementando o que o Rafael traz, além da questão do patriarcado, desse machismo em desuso, né? Eu manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Vai para o mundo do trabalho e isso no trabalho tem uma fantasia da competitividade. Então, para que eu chegue, tem poucas posições de ascensão
e a competitividade é muito grande, então você vê relações tóxicas que muitas vezes não tem a ver com você, mas pela posição. Né? Então, eu quero esse cargo, eu quero esse trabalho, eu quero esse projeto, então eu quero aparecer, me destacar e muitas vezes, para fazer isso, eu distorço e uso, humilho ou passo a perna no meu colega. Né? Agora, imagina que esse tipo de comportamento faça mal não só para aquela pessoa que é vítima, não sei se a gente coloca isso, dessa relação tóxica, mas é daquela pessoa que é o ator dessa relação também, não é, Rafael? Faz mal para os dois lados? Acho que faz mal para os dois lados, mas de formas diferentes. Tá. Né? Acho que para o cara que é o agente, o que provoca a coisa, ele começa a perceber que, em geral, né, que as coisas começam a ir mal e ele começa a sofrer quando ele começa a perceber que o outro está querendo se livrar daquilo, sair daquilo. Porque, num primeiro momento, eu acho que o agente não calcula direito o sofrimento que causa no outro. Ou se vê que o outro está sofrendo, isso não importa tanto. E continua mantendo a outra pessoa nessa relação nociva. E aí quem tem que ser tratado, hein? Quem que tem que procurar o especialista? Eu acho que os dois. Os dois, não é? Quem provoca esse tipo de situação no outro e o outro que não consegue, por algum motivo, sair desse tipo de coisa. E existem aquelas pessoas que, às vezes, saem desse tipo de relação e encontram uma outra do mesmo jeito. Mesmo padrão. Então, o que acontece com essa pessoa que escolhe... Acaba buscando, né? Que a gente até fala assim, nossa, parece que tem o dedo podre. Né? Tem até uma... Não é o dedo podre, a pessoa escolhe, nem que seja Exatamente. inconscientemente, o mesmo tipo de pessoa e desenvolve o mesmo tipo de relação. Então, também precisaria se tornar consciente disso e, se não sabe o porquê que se mantém nesse tipo de repetição, procurar algum tipo de terapia. Eu vou precisar interromper um pouquinho essa conversa aqui, tem muitas coisas para a gente falar ainda, mas eu vou chamar um intervalinho. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama e hoje nós falamos sobre pessoas e relacionamentos tóxicos. Com a gente, a psicóloga Lucimar Delaroli e o psicanalista Rafael Cossi. Continue participando dessa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. E você, como lida com uma pessoa tóxica? Nossas equipes de São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul saíram às ruas para ouvir algumas dicas. A gente tenta isolar, vamos dizer, manter distância desse tipo de pessoas que te traz mau pensamento para ti. Eu vou muito pelas práticas espirituais. Toma um banho de sal grosso, faz uma oração, anda com alho, porque senão você adoece feio mesmo, que a inveja é grande. Você diria que você é cercada por pessoas tóxicas? Muitas. Em qual âmbito da vida? Trabalho, lazer? No trabalho? Família? Não. Evitando, né, contato, evitando aproximação, se afastando, né, daquilo que vai lhe fazer mal. Eu acho que se afastar é bom. A pessoa está muito negativa, né? Aí deixa a pessoa para baixo, né? Tem que estar bem astral, né? Para deixar a pessoa no alto astral, né? Tá aí as pessoas dando várias dicas, né? De como a maioria diz, se afastar, mas nem sempre é simples assim, simplesmente se afastar. Né? A gente já vai falar sobre isso, de como agir diante disso, depois de identificar. Mas antes, então, eu gostaria que vocês dessem exemplos de como identificar, mas exemplos mesmo, sabe? Os mais comuns que acontecem. Então, porque tem um espectro gigantesco. Tem aquela pessoa, aquela banca sofrida, e o seu sucesso, o seu brilho, faz você ter culpa. Isso é tóxico. Então, ela é tão sem sorte, ela é tão doente, ela é tão sofrida, que ela conta tanta coisa assim para você, que você começa a ter culpa de estar feliz, de estar bem, de estar tranquilo, né? Então, isso é um tipo de toxicidade. Então, ela se incomoda com a sua felicidade, de certa forma? Ela dá aquela minada, aquela toxicidade que você fala assim, caramba, né? Deixa eu... não dá nem para ser feliz, né? Não. Ok? Tem aquele tóxico que é o tóxico agressivo, que ele te ameaça, que ele te julga, que ele te critica, que ele te põe para baixo diretamente, te ofende, desrespeita o que você faz, desqualifica o que você faz. Isso, às vezes, acontece no trabalho, né? Mas tem aquele também tóxico que ele é, em tese, seu amigo.
Em tese, ele quer seu bem, ele se aproxima de você e ele quer te dar boas dicas, ele quer que você faça boas escolhas, ele quer seu bem, ele quer que você seja feliz. Só que, na verdade, ele vai criando uma teia, vai te enredando. Isso acontece nos relacionamentos amorosos também. Eu quero que, olha, ele vai afastando você de outras pessoas, vai afastando você do que você gosta, né? Por exemplo, você gosta de andar bem vestida, bonita, ele fala, essa roupa não fica bem, porque eu quero te proteger do mundo, porque eu não quero que as outras pessoas façam isso. Deixa eu cuidar do seu dinheiro porque você não sabe fazer um pezinho de meia. Essa pessoa ela vai se enredando na sua vida. Então, tem muito nível de toxicidade. O sinal de alerta é sempre assim, essa pessoa está me transformando no que eu não sou. Eu estou abrindo mão das coisas que eu gosto e do jeito que eu sou. E eu penso em um momento, não, essa pessoa não sou eu, não é? Então, eu vou me despersonalizando, né? Eu vou procurando um jeito de não despertar ou a fúria, ou o ressentimento, ou a tristeza do outro, né? É isso. Rafael. Concordo, acho que uma palavra que eu gosto, assim, para descrever também como a pessoa vai se sentindo, é vampirizada. Isso. A pessoa vai sentindo que tem um outro que vai sugando suas energias. Você vai abrindo mão de várias coisas que são importantes para si próprio. Você deixa de fazer coisas, porque se você fizer que você vai falar tal coisa, vai fazer tal coisa para o outro vai reagir mal. Então, melhor é não fazer nada. Então, melhor eu não ir passear com a minha amiga ou com o meu amigo em tal lugar. Então, a pessoa vai sentindo que gradativamente ela vai se embotando. E sempre pensando na repercussão que isso pode ter para o outro, que o outro vai brigar, que o outro vai humilhar, que outro vai desvalorizar, que vai sofrer. Vai sofrer, coisas assim. E eu acho que esse é um sinal. Quando você começa a pensar assim, putz, é melhor eu não fazer tal coisa, é melhor eu deixar para lá, é porque senão o outro vai criar algum problema. Ou não sei o quê. E mesmo que se faça esse tipo de coisa, tentando atender o desejo do outro, como eu estava dizendo, isso não basta, isso não tem fim. Então é um clima de ameaça o tempo inteiro. A pessoa fica tensa de estar num relacionamento assim. Não é um relacionamento agradável, com uma parceria. É mais uma sensação de que você está o tempo inteiro em risco de ser agredido de alguma forma, sem saber de onde vem a porrada, vamos dizer assim. Agora ficou muito claro, vocês deram aqui várias dicas de sinais, se as pessoas que estão nos assistindo se identificarem, estou num relacionamento desse tipo, conheço pessoas que estão ao meu redor que agem dessa forma, isso está me fazendo mal, como agir, não é? Muitas vezes, eu vou me afastar, não vou ter mais essa relação, esse seria o melhor dos mundos, mas nem sempre é simples assim, não As pessoas na rua falaram coisas sensacionais. Primeiro, dá uma blindada, né? O que eu posso evitar de estar trocando com um nível de expectativa muito alto em relação a essa pessoa? Porque eu já sei que essa pessoa é assim, eu me poupo, sabe? Então, se eu não posso isolar, eu me economizo, eu paro de ficar querendo ser amiga ou receber uma aprovação daquela pessoa. Um segundo momento vale a pena você ter uma conversa franca com essa pessoa? Porque, às vezes, a pessoa não faz isso conscientemente, ela não percebe que está te oprimindo. Então, às vezes, também você chegar e conversar com essa pessoa, mas não conversar acusando essa pessoa. Vamos supor que é seu chefe ou seu colega. Você vai falar, você faz isso, ele é o errado e você é o certo. Traz para você. Fala assim, olha, quando você fala isso, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto mal, você não me estimula no que é o melhor para mim. Será que tem uma outra forma? Então, eu falo na primeira pessoa, para não dar margem do outro dizer, você que está inventando coisa, né? Sim. Porque, obviamente, se eu te acuso, a tua primeira reação... sempre evitando essa acusação. Evitar a acusação. Eu já tive uma situação do trabalho que a pessoa gritava. Quando ela ficava nervosa, ela gritava. E quando ela gritava comigo, eu ficava burra, né? Porque eu ficava tão, assim, assustada com o que tem que fazer que eu não conseguia... atordoada, né? Então, aí eu falei para ela, olha, eu percebo que você fica nervoso porque eu não consigo dar a resposta. Mas eu não consigo dar a resposta porque você está exaltado. Será que existe um outro mecanismo? Então, eu acho que é assim, procurar conversar, procurar evitar investimento emocional nessa pessoa. E, em último caso, nos mais graves, é se afastar mesmo, porque tem vezes que a situação é insustentável. Também acho que num primeiro momento conversar, tentar ver se é possível fazer com que o outro reconheça o que o outro está causando na pessoa, que tipo de sofrimento que ela está causando, com a esperança de que o outro se reposicione, né?
Se isso não for possível, assim, estratégias. Acho que aí cada casal ou cada situação é uma. Mas desde se afastar até, por exemplo, a pessoa procurar algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia, para que ela possa começar a investigar o que faz com que ela se mantenha nesse tipo de relação, ou até que ponto ela é responsável também por esse tipo de relação. E daí ver assim, quais destinos seriam possíveis para isso. Né? Nós estamos aqui chegando ao fim. Eu gostaria só de trazer um outro dado aqui que eu achei bastante interessante, que vale a pena comentar. Falando do ambiente tóxico aqui, a própria Anistia Internacional analisou aí tweets, né, o ambiente do Twitter. Analisou dia a dia das mulheres nas mensagens do Twitter. 800 mulheres. Conclusão, o Twitter é um ambiente tóxico para mulheres. Eu não quero falar justamente agora de mulheres, mas eu queria trazer para as redes sociais, rapidamente. Também pode acontecer isso, o ambiente tóxico nas redes sociais? Já existem estudos científicos que comprovam que as emoções, elas são contagiosas. Então, quando você propaga notícia ruim, mal feito, críticas às pessoas, você está contaminando, intoxicando os ambientes. É tóxico, sim. Também acho, é tóxico. E nas redes sociais ainda você tem uma coisa, um elemento diferenciador diferente, assim, que você não está em contato direto com as pessoas. Um certo anonimato ainda capaz de ser preservado. As pessoas viram heróis nas redes sociais. Viram heróis, se né? apresentam no jeito assim que não são, ou como gostariam de ser vistas. Então, é um universo meio que... Essa solução é um pouco mais fácil, não? Vamos sair um pouco, dar um tempo, bloqueio, pronto. Me deram até ideia para um outro programa, até os relacionamentos, né? Ambiente tóxico nas redes sociais. Nós chegamos ao fim, eu agradeço muito a participação de vocês, o resultado da nossa enquete também. A pergunta era como é que as pessoas lidam com pessoas com relacionamento tóxico, me deu um branco. Você sabe lidar com gente tóxica. Isso, o que faz, né? Exato. 44% das pessoas dizem que sim, 56% dizem que não. Que não. Então, mais ou menos, né? Tem uma metade ainda que precisa, então, aprender. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. E obrigada também pela sua participação. Até amanhã.